Olá, gente linda que me assiste, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto proibidíssimo, que são sobre os gigantes, sobre Og, que é um gigante que sobreviveu ao dilúvio, que está na Bíblia pós-dilúvio, tá? Sendo que ele era um rei. Vou falar do último Refaim, que era a raça da onde ele vem, que significa Rafa, que vem da palavra rei. Ins significa gigantes. Então, Rafael seria rei descendente de Elohim, ok? Não tem necessariamente gigante na palavra Rafael, mas o El é um descendente de Elohim, um rei descendente de Elohim. E Refaim significa um rei gigante. Os contos gregos, mitologias, fábulas, lendas, é assim que é considerado a história dos gigantes. Dos Anunnakis, dos Nefilins, dos Anaquins, dos Refaíns, mas que são claramente citados na Bíblia, além de achados históricos, arqueológicos, que provam que essas histórias são literais, sim, porém, todos os achados são confiscados, múmias, lanças, esqueletos e ossadas de gigante, vestimentas, coroas, livros que são maiores que nós, são todos confiscados pelo Vaticano, para desacreditar completamente os registros bíblicos. E os principais registros são considerados apócrifos e não inspirados, que falam sobre o nosso passado, o passado onde haviam gigantes sobre a terra. Porém, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em Gênesis 6, de 1 a 4, diz: Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, escolheram cada um para si a sua mulher, e os filhos de Deus adentraram as filhas dos homens e lhe geraram gigantes. Bom, obviamente, como você sabe, não temos o poder de gerar gigantes. O livro dos gigantes, o livro de Enoque, o livro de Og, expandem ainda mais a narrativa do verdadeiro passado dos filhos, os descendentes dos sentinelas antediluvianos. Todos esses livros eram escritos em aramaicos e encontrados em cavernas, no deserto lá na Palestina. Mais uma prova de que eles podem sim ser reais, porque aramaico, hebraico são as primeiras línguas da terra. Esses coabitaram com mulheres humanas e sua descendência são chamados de Borins, Anaquins, Refaíns, Zanzumins e etc. Também são considerados como bastardos por causa da sua rebeldia contra Deus, e seus espíritos considerados imundos porque não foram dados pelo próprio Criador. Essa foi a segunda rebelião dos caídos e ocultada da humanidade por objetivos bem escuros que eu vou falar com toda certeza nesse vídeo mais adiante. O livro perdido do rei Og, um gigante pós-diluviano, um dos últimos Refaíns, conta uma história incrível de uma era de gigantes do mundo pré- e pós-diluviano. Esse livro foi escondido pelo Vaticano por ordem do Papa Pio XII. E versões traduzidas para o latim foram completamente destruídos. E todos os pesquisadores desses livros aí considerados apócrifos, eles são excomungados, considerados hereges, blasfemos, anátema. Em 2016, o livro de Og passou a ser traduzido e considerado um tesouro. Nesse livro, ele expressa o seu ódio por Moisés e pelos israelitas. Ele tinha entre 4 e 5 metros de altura. Como está muito fragmentado, muito quebrado, o livro não está completo por causa do tempo em que ele existe, então eu vou pegar algumas frases, as que me chamaram mais atenção. Palavras finais do rei Og a Moisés. Você pensa, ó verme de Israel, que eu não estive acima das águas que cobriram as mais altas montanhas no dilúvio? Você não tocou o céu. Meu sonho é ver suas entranhas da morte. Baal me guiará, assim como ele fez com Nimrod. Eu sou o maior homem sobre a terra. O que você pode fazer comigo? E você quer guerrear comigo, seu verme de Israel? Seu falso Deus, seus pequenos homens fracos, como formiga em fezes. Com a força de apenas um braço, eu quebrarei o chifre pequeno de Israel. Fomos feitos para matança e para guerra. Estúpido, verme fecal, maldito. As minhas melhores feiticeiras da terra de Baal dançaram e profetizaram a sua chegada. Nós, em Bazã, sonhamos com a sua morte. Você será levado como um touro para a matança. Eu vou pular muita parte, porque tem muita baixaria, ameaça, zombaria. Te darei como uma criança e como uma virgem para o sacrifício. E ele xinga bastante, menor, pequeno, inseto, verme.
Haverá gritos de louvores e carne assada a Baal do Sol e ao poderoso Og. Tenho 900 anos e vou banquetear com as carnes de Israel. Antes de seu pai Adão, nós já estávamos lá. Na época de grandes monstros, na época dos sentinelas, os gigantes, homens de renome, todos ligados em coração e mente. Entregue agora a sua alma para alguém maior do que você. Quero apenas a sua cabeça. Seu sangue será derramado na terra de Baal. Eu não senti tanta raiva desde a guerra dos 100.000 gigantes. Então, quando você vê um livro tão amaldiçoado, tão cheio de ódio como esse, né? Aí você não tem nenhuma dúvida do porquê que Deus mandou destruir todos os povos de várias terras, grandes e pequenos, mulheres grávidas e com fetos na barriga, partir todos e até os seus animais. Pois essa guerra era contra o Deus Todo-Poderoso, para a contaminação genética da boa semente, para que fosse impossível o nascimento do Messias. A terra de Canaã foi tomada e dada aos israelitas, justamente os vermezinhos de Jacó, né? Terra cheia de gigante, descendente de quem? De Cã, que é o filho rebelde de Noé. Existem várias questões aqui a serem consideradas, né, nesse ponto. Em que era realmente aconteceu o dilúvio, sendo que há relatos de Hércules, Vênus, semideuses e até Nimrod já foi citado como vivo na era pós-diluviana em alguns manuscritos. Havia gladiadores no tempo da Grécia Antiga, ou seja, Babilônia, na Era Dourada, já havia se encerrado, já havia passado. Pérsia, a Era de Prata, também já havia passado. Grécia, a Era de Bronze, ainda haviam gigantes sobre a terra. E por que zerar um calendário com o nascimento do Messias? Um homem analfabeto, sem títulos ou qualquer importância na época, crucificado entre ladrões e bandidos. Por que o calendário foi zerado? Por causa deste homem? Bom, nós vemos aí Anno Domini. Domini vem da palavra domo, céu, firmamento, ou quando as comportas dos céus se abriram e derramaram dilúvio sobre a terra. Aí se zerou o calendário. Então, a pergunta que não quer calar é quando exatamente aconteceu a aniquilação dessa raça híbrida gigante dos sentinelas sobre a terra. Alguma coisa não bate nessa história. Você percebeu isso? Algo de errado não parece certo, né? E estamos aqui para averiguar. Agora nós vamos passar para o nosso tempo. Qual é o objetivo de ocultar o passado? Com a história do Big Bang, a evolução do homem das cavernas, espécies e subespécies humanas como os Neandertais, Homo sapiens, dentre outros. Será que eles realmente existiram? Eu tenho a triste notícia para te dizer que sim. São híbridos humanos, com uma gama de semelhança genética, sim, não precisam mais de gigantes, tá bom? Destruindo a terra e atraindo a ira do Criador para cá. Eles têm um corpo preparado para a possessão demoníaca, eles apresentam pobreza de bons sentimentos, por isso que eu toco tanto nessa de sentimentos. A intenção deles continua sendo subjugação, tá, dos seres humanos e governança, nada mudou, né? Exatamente como os antediluvianos aí, os homens híbridos, que eram homens de fama e de renome. Nada mudou. Porém, agora, eles estão aperfeiçoados, eles podem casar-se, dar-se em casamento, ser fecundos, comer, beber, sem gerar caos ou colapso ambiental sobre a terra. Assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Tem outro versículo. Sabes, porém, isso, que nos últimos dias haverão tempos difíceis, trabalhosos, as pessoas seriam, bem corrupto geneticamente. Mas o maior segredo de esconder tudo isso, encoberto pelo sistema de saúde, através aí dos imunizantes, de testes feitos com bebês logo após o nascimento, para detectar o grau de corrupção ou de pureza genética. A importância da bola é justamente essa, é o símbolo da capacidade que nos distingue como nós somos do gênero humano, da espécie sapiens. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. É um símbolo da nossa evolução. É um símbolo da nossa evolução. Não, não é uma jumenta falando abobrinha. Ela sabe muito bem do que ela está dizendo. Quanto maior a pureza genética,
são considerados filhos de Adão ou de Abraão e são chamados de sangue sujo, tanto que houve aí a Segunda Guerra Mundial, Hitler atrás dos judeus, porque eles dizem que esses sangues são de porcos, né? E quanto maior a corrupção genética, são descendência mais pura dos sentinelas. Tá? E para que o governo quer saber desse tipo de coisa? Bom, cada genética gera uma sequência numérica, um código genético, que será o quê? Os seus documentos posteriormente, deixando em evidência as pessoas de mais ou de menos interesse para trabalhar no sistema. De acordo com a sua corrupção ou com a sua pureza genética, eles sabem se você vai aderir melhor os seus propósitos, os seus objetivos, ok? E não é difícil você ver a diferença nas oportunidades, né? Para que só alguns sejam homens de fama e de renome. Você pode acreditar ou desacreditar, não importa. A elite satânica acredita fielmente que eles têm uma linhagem de sangue pura, ok? Bom, escreva aqui embaixo o que você pensa de tudo isso. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma visão de águia para enxergar um pouquinho melhor da realidade. Um beijo para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!